Olá, boa tarde. Boa tarde, gente. Vamos dar início aqui à nossa live, né? Com o tema telemedicina. Só esperar um pouquinho para mais pessoas chegarem. Olá. Gente, quem já entrou, se puder clicar nesse aviãozinho que tem aí na tela de vocês para chamar mais pessoas, chamar pessoas que vocês sabem que o tema pode interessar, que pode ser importante para elas verem, tá? Bom, a gente. Certo, o doutor Eduardo já entrou. Pronto. Doutor Eduardo, eu vou aceitar aqui. Pronto, já solicitei aqui. Doutor Eduardo está entrando para começar a nossa live. Olá, Oi, boa tarde. tudo bem? Boa tarde. Tá boa a conexão? Tudo bem? Tá, pessoal, vocês estão ouvindo? Tá tudo bem com o áudio? Eu tô lhe ouvindo perfeitamente. Eu também tô. A conexão tá boa também. Pronto, ok. Bom, como vocês já sabem, né, o tema dessa live é telemedicina, como se consultar com o seu médico em tempos de pandemia. E aí o Centro Regional Integrado de Oncologia convidou aqui o Dr. Eduardo Cronenberg. Ele é médico, oncologista clínico, atua lá no CRIO como pesquisador clínico, tem mestrado em farmacologia e pós-graduação em pesquisa clínica. Doutor Eduardo, muito obrigada por aceitar o convite, Eu que por agradeço. disponibilizar esse tempo aí, né? Que a gente sabe que está muito corrido, principalmente para os profissionais de saúde nesse período. Verdade. Bastante. Mas, pois é. Mas é um tema também muito rico e que eu acho que pode esclarecer muitas coisas para quem está ouvindo, para as pessoas que, enfim, precisam dos serviços de saúde nesse momento. Bom, vamos começar do começo, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho o que é telemedicina e quais os objetivos desse tipo de serviço. Uhum. Bom, a telemedicina, ela é um conceito bem amplo, né? Que foi muito, chamou muita atenção nesses momentos de dificuldade de acesso a médico por questão do isolamento, né? Pela pandemia. Então Uhum, veio à tona, mas é uma coisa que já acontecia há algum tempo, mas no formato um pouco diferente do que a gente está acostumado, certo? A telemedicina nada mais é do que usar um recurso, uma plataforma, até telefone mesmo, para você fazer um contato de duas pessoas e com interesse na saúde, né? Então, por exemplo, pode haver telemedicina de médico para médico, que era o que geralmente a gente fazia, chama teleinterconsulta. Então existia muito já uhum, fiz várias vezes com colegas de São Paulo, pacientes que vão lá para pegar uma segunda opinião. Então existe esse conceito da teleinterconsulta, é uma segunda opinião, que, né, caso o paciente queira ter uma opinião de outro colega. Então essa teleinterconsulta é muito útil hoje ainda, né? Ainda mais no cenário como esse de uma doença que tem um acometimento global, tanto, né, pode acometer pulmão, cérebro, rim. Então é importante que o profissional que cuide desse paciente esteja antenado com essas ferramentas para exatamente poder utilizá-las da melhor forma e agilizar o processo de cuidado do paciente. Mas o que a uhum. maioria das pessoas está indo atrás mesmo da telemedicina é em relação à consulta médica, né? A teleconsulta, Sim. né? É isso que é mais hoje, que está sendo mais pesquisado, mais procurado e mais falado também. A gente vê muito, né, muita informação sobre isso na mídia, nas redes sociais e nos canais. A teleconsulta nada mais é do que uma consulta médica, inclusive foi regulamentada recentemente pelo presidente, né, da República como uma consulta normal, tá? A única diferença é que tem
é uma ferramenta de uma plataforma, uma ferramenta, um telefone, qualquer coisa, ou seja, é um procedimento feito à distância, tá certo? O objetivo Uhum. é evitar que as pessoas, os pacientes, fiquem desassistidos frente a essa pandemia, que a gente sabe que existe uma dificuldade de acesso às clínicas, até mesmo pelo próprio isolamento, a pessoa não poder, não ficar exposta aos riscos, né? De se deslocar para centros Sim. de saúde, principalmente centros ligados a hospitais, ou mesmo clínicas maiores, que ou até mesmo sair de casa, né? Existe o risco, nossos pacientes oncológicos são pacientes geralmente de mais idade, que são aquelas pessoas que estão na faixa de risco. Então, o que acontece? A telemedicina, a telemedicina nesse formato, né, virou uma alternativa bem interessante para que o paciente tenha acesso ao médico, né, sem necessidade de se deslocar. Então, vários artigos estão saindo sobre isso nos Estados Unidos, em vários países, as recomendações, inclusive na China, né, um artigo bem interessante que saiu recentemente, fala sobre isso, que recomendações fazer ao hospital para evitar o aumento da contaminação das pessoas pelo COVID, pelo SARS-CoV-2, que é o vírus do Uhum. Covid-19, e uma delas é a telemedicina. Ah, mas é para todo mundo a telemedicina? Não. Tá? Alguns estados aqui do Brasil regulamentaram somente as consultas de acompanhamento, de seguimento, ou seja, não está autorizado a ser feito para a primeira consulta. Né? No Ceará, Certo. o Conselho de Medicina ele regulamentou inicialmente para as consultas de seguimento e depois para as consultas também de primeira vez, ou seja, a primeira consulta com o médico. O CREMEC, o nosso conselho, liberou isso também. Bom, então, como é que na prática funciona a teleconsulta, né? Bom, a gente não está adotando isso na nossa prática global, não virou uma rotina, não, total. Inclusive no CRIO, eu estava conversando com algumas pessoas do CRIO agora, ainda não virou uma rotina, mas com certeza vai virar em pouco tempo, né? Porque é uma ferramenta simples, Uhum. não tem muita. Inclusive para o SUS, a regulamentação federal foi para pacientes do SUS também, tá? Não é só para pacientes de convênio. Uhum. Então, basta que haja uma ferramenta de contato, no caso, um telefone ou uma plataforma de contato por webconferência, né, por teleconferência, webconferência, enfim. E é importante que exista um registro dessa informação. Então, não é só o médico aqui Sim. falar com o paciente pelo telefone e pronto, entendeu? Não, tem que ter um registro porque é uma consulta. Assim como uma consulta, deve haver um registro médico em algum lugar, de preferência no prontuário. E de preferência ainda maior Uhum. um prontuário eletrônico, porque você pode registrar e pode acessar de qualquer lugar, né? Inclusive da sua residência, no caso médico. Antes dessa consulta, é importante que exista uma comunicação ao paciente clara do que é a teleconsulta, tá certo? Ele tem que saber, o paciente, que existe uma limitação, lógico, né? É óbvio que eu, em contato com o paciente Uhum. pessoalmente, eu tenho muito mais condições é, enfim, de examiná-lo, de sentir o paciente, como a gente diz, né, de perto. A gente percebe algumas coisas que são de presenciais mesmo, né, que muito provavelmente pela telemedicina a gente vai perder um pouco disso. Mas, enfim, são novos tempos, né, é uma situação que requer a nossa adaptação. Então, a gente precisa ter um termo de consentimento do paciente assinado de Uhum. preferência, né, e que ele esteja entendendo a limitação do processo, né? Que existe uma limitação porque Uhum. a gente não vai poder examinar o paciente, mas que a gente pode avaliar os exames que ele tem, avaliar as queixas que ele tem, os medicamentos que ele usa. Quando você tem um prontuário eletrônico que você é certificado, né? Tem uma certificação específica, você pode prescrever tratamentos para ele, entendeu? Você pode assinar, tem a assinatura eletrônica que você pode mandar para o paciente, mas tem que estar certificado, né? Tem que ter, Certo. né? Então, assim, prontuário eletrônico é bom, é melhor ainda que tenha uma assinatura eletrônica, ou seja, tem a certificação digital para você poder assinar uma receita e encaminhar para o paciente e ser aceita, né? E que tem que haver esse termo de consentimento para o paciente entender que existe essa limitação, né? Quais são os termos do processo, né? Que vai haver a consulta e que ela tem o seu fim, né? O começo, meio e fim do processo, né? Não precisa ficar gravado, não tem Uhum. nada disso. É como uma consulta, ninguém grava consulta, né? A não ser que exista um acordo entre as partes, você pode gravar, né, quando o médico Uhum. autoriza, mas não existe
A telemedicina é igual a uma consulta médica, você não precisa ficar gravando para registrar, né? O médico registra em prontuário, você é atendido e assim a coisa acontece, né? Muito bom deixar claro esses pontos, né? As pessoas ainda têm uma certa resistência aos meios eletrônicos, às mudanças, Uhum. mas um ponto que eu queria colocar aqui, acho que o senhor vai concordar, é que tendo um profissional disposto, bem formado, né? E sabendo o que está fazendo do outro lado, mesmo que seja através de uma tela, a consulta vai acontecer na melhor qualidade possível. E eu acho que é uma coisa que a gente vai se adaptar com o tempo. Claro que a gente gosta da presença, né, do paciente, tanto o paciente do médico quanto o médico do paciente. Para a gente é muito melhor que o paciente esteja ali perto, que a gente às vezes percebe alguma coisa, examina o paciente com calma e tocar o paciente é importante, né? Mas Sim. nesses tempos a gente está um pouco limitado, né? Eu acho que na verdade pode ser um caminho sem volta. Eu acho que essa telemedicina vai ficar cada vez mais presente na nossa realidade, que as pessoas vão se acostumar um Uhum. pouco com isso, mas a gente não pode banalizar também a coisa, né? Não pode banalizar esse processo. Porque, por exemplo, no termo de consentimento tem que estar claro que se o paciente precisar de um exame físico, ele tem que concordar em se deslocar para o atendimento do médico, né? Ele tem que concordar Uhum. em ir lá, porque senão o Sim. processo não vai ser completo. O médico tem que se sentir também seguro em poder fornecer um serviço médico, né? De Isso. qualidade para o paciente. Ótimo. Bom, já foi colocado alguns pontos, mas até para esclarecer e para deixar clara a importância de ficar mais em casa, né, principalmente nesse período, da proteção que a gente dá aos outros e dá a nós mesmos quando a gente toma essas medidas de ficar mais em casa e evitar sair, mesmo que para algumas consultas, né, claro, com algumas exceções. Quais seriam então as vantagens para o usuário desse serviço de telemedicina? Olha, primeiro seria essa, né? A comodidade de não sair de casa e também de manter o acompanhamento, né? Nesse primeiro momento, quando teve a declaração do isolamento, né, no dia 15 de março aqui em Fortaleza, Uhum. desde então a gente ficou meio perdido, né? Todo mundo ficou meio sem saber o que fazer. Então a gente Sim. cancelou consultas, próprios pacientes cancelaram por medo de se deslocar, várias pessoas, os médicos deixaram de atender, né? Cirurgiões deixaram de operar. Então acho que esse momento de impacto inicial, que tá aí, passou um pouco de mais de um mês, acho que a gente tem que agora pensar e se reorganizar para poder continuar dando assistência ao paciente, principalmente o paciente oncológico que não pode esperar. Então, assim, alguns Isso. serviços estão priorizando casos mais severos. Então, eles estão fazendo lista por prioridade. Então, o paciente, dependendo da sua situação, ele tem uma prioridade alta, média ou baixa, tá? E, Uhum. e o paciente com uma prioridade baixa não é que ele seja menos importante, logicamente, mas ele precisa menos estar na presença do profissional, tá certo? Então, se é um paciente, eu vou dar um exemplo aqui, um paciente do CRIO, por exemplo, que está fazendo tratamento com hormonioterapia, e recebe o comprimido, está tudo bem, está estável, a doença está controlada, não está com nenhum sintoma grave relacionado ao tratamento, nenhuma toxicidade, ele pode sim ir para uma consulta, fazer uma consulta por telemedicina, ele pode fazer uma consulta por telefone, ele pode fazer uma consulta online com uma ferramenta, até pelo WhatsApp, ou ferramentas outras que a gente pode usar, plataformas como o Google Hangouts, Zoom, tem várias no mercado. Então, é um Uhum. paciente que você pode lançar a mão dessa ferramenta, porque você evita que ele se desloque para o centro. A gente tem que lembrar sempre que o paciente se desloca para o centro, ele tanto está trazendo risco para ele quanto para os outros, se ele estiver contaminado e às vezes até assintomático. Então, o paciente de baixa prioridade para comparecer ao centro, né, é o paciente que deveria, em regra, ser o paciente mais forte candidato à telemedicina, tá certo? Os pacientes de alta Ótimo. prioridade, por exemplo, aqueles pacientes, uma paciente com câncer de mama que está ali grande, precisa de um tratamento, de quimioterapia, esse paciente precisa ser examinado, precisa avaliar se o tratamento está dando resultado, essa é uma paciente que precisa comparecer, né? Então, não serve para Uhum. todos, tem que ser realmente analisado caso a caso, tá certo? Tem as critérios de prioridade para poder você ficar mais tranquilo, indicar a química, porque o paciente também tem que se sentir seguro nesse processo. No começo ficou todo mundo doido, né? Assim, e os pacientes que tiveram as consultas desmarcadas, não, vem daqui a um mês. Um mês passou e elas estão ligando, perguntando, e aí, para quando vai ser, entendeu? Então, para essas pacientes que Sim. estão estáveis, doença controlada, tratamento
já estabilizado, estabelecido, e o médico seguro de que ela pode fazer uma teleconsulta, né? É uma paciente Uhum. forte candidata a se beneficiar desse processo, né? Ótimo. Muito boa essa fala para dar segurança também, né? Para os pacientes que estão aí nessa situação de É, terem remarcado e estão aguardando. é bom lembrar que o governo federal ele aprovou essa medida, mas é uma medida emergencial e temporária, até o fim da Uhum. pandemia, né? E a questão do que veio para ficar é uma opinião pessoal. Eu acho que Certo. as ferramentas digitais, né? Elas já são muito úteis e vão ser muito mais. Estava lendo hoje um artigo numa revista internacional falando sobre uma perspectiva, né, que foi publicada em março agora, de alguns hospitais americanos frente a essa pandemia, a perspectiva com a telemedicina, né? E eles estão realmente Uhum. adaptando bastante a telemedicina, não só nos agendamentos de consulta, que eu esqueci de falar, mas também seria interessante o paciente ter uma plataforma online para agendamento de consulta, é uma forma de usar a ferramenta online para poder marcar sua consulta, você precisa ir ao centro, naqueles lugares que são necessários fazer, onde é necessário fazer isso, né? Mas Sim. o paciente ele teria essa ferramenta para marcar e essa ferramenta para se consultar. Também os pacientes de COVID, eles estão lançando mão com pacientes que estão com sintomáticos ou suspeitos para COVID, cada vez mais uso de ferramentas digitais para serem conduzidos, né? Porque tem que Uhum. pensar também que o Perfeito. profissional, a força de trabalho, alguns hospitais deixaram mais de 100 pessoas deixaram de trabalhar no mesmo momento por questão da doença, né? A pessoa, quando começa a desenvolver os sintomas, o profissional de saúde, ele fica isolado, ele fica em casa, para de trabalhar, diminui a força de trabalho, e dessa forma todo mundo sai prejudicado, porque o paciente também vai ter um profissional a menos para cuidar dele. Então a gente tem que pensar realmente agora mais do que nunca globalmente, tanto no paciente quanto no profissional. Um profissional que falta porque contraiu a doença de um paciente ou de um outro profissional de saúde, ele vai ser uma ferramenta ou uma pessoa a menos nesse meio aí na luta contra essa doença, né? Exato. Bom, o senhor quer colocar livremente alguma consideração mais que de repente está fora das perguntas aí que foram feitas? Não, eu queria assim, fortalecer a ideia de que é possível a gente fazer isso no SUS também, tá? A gente pensa Uhum. que pode ser difícil, porque os pacientes vão ter um acesso mais difícil a essas ferramentas e tudo, mas como eu disse, o telefone, eu faço pesquisa clínica, lá no CRIO a gente tem pacientes em estudos clínicos e tem alguns pacientes que estão em acompanhamento, né, com doença estável, a gente está fazendo telemedicina, eu ligo para paciente, registro no prontuário, às vezes algum exame, né? Como é que eu faço com exames? Por exemplo, exames de sangue ou exame de imagem. A gente tenta captar esse exame pelo laboratório. Tá? Hoje os laboratórios mandam aqueles códigos que a gente consegue acessar online, né? Então eu consigo puxar Sim, esse exame, deixo inclusive no prontuário, não é? Deixo no prontuário físico dela e e essa paciente não vem para consulta. Eu converso com ela por telefone, checo as medicações que ela está usando, checo os sintomas que ela está tendo, converso com ela, deixo claro, né, as limitações e tudo, mas e vejo se há necessidade dela comparecer ao centro para uma avaliação física. Se não houver, uhum, retorno daqui a tanto tempo, você fica a seu critério avaliar e segue. É como se fosse uma consulta normal. O paciente está marcada, agendada, tá certo? Tudinho. Então, de certo. novo, e reforçar a ideia também de que não precisa uma plataforma digital, tá? Não precisa, o que talvez seja a coisa que, vamos dizer, embarreire um pouco o processo é a questão da certificação das certificações digitais. Acho importante que, acho que o CREMEC, o CFM, na verdade, o Conselho Federal de Medicina, isso foi minha irmã que me mandou ontem, a Lisa Cronenberg, ela está inclusive nos assistindo aí, beijo minha irmã, Uhum, ela mandou para mim essa informação que eu não sabia. O Conselho Federal de Medicina está lançando aquelas carteiras novas e essas carteiras elas têm o QR Code, né, aquele código QR, que você consegue fazer uma certificação digital a partir dele. A partir dessa olha certificação, só. você consegue colocar nos prontuários eletrônicos essa certificação, que era paga, hoje é gratuita por essa ferramenta no caso do Conselho, e você pode transformar, então, seu prontuário eletrônico em um prontuário que você pode imprimir a receita, imprimir enfim, uma receita médica e essa receita valer com sua assinatura eletrônica, entendeu?
Então, Fantástico. isso é muito bom, né? É muito bom que vai, por exemplo, no CRIO a gente tem um prontuário eletrônico, isso pode ser incorporado, por exemplo, lá. Ainda é uma estratégia que a gente está implementando, né? Estamos tentando fazer isso também no cenário privado, tá certo? É coisa Uhum, nova, mas a gente vai conseguir sim, fé em Deus. sim. Realmente está tudo bem mais informatizado, né? Com certeza. Doutor Eduardo, o senhor falou aí dessa sua experiência, né, na pesquisa. Como é que é a aceitação dos pacientes, assim, nessa consulta, né, que é feita na telemedicina? É tranquilo? Eles têm alguma dúvida? Enfim. Olha, eu acho que a minha impressão inicial é que sim, porque o paciente fica muito mais preocupado e ansioso quando ele não tem um contato com o médico, certo? Quando não Uhum, tem nenhum contato, né? Que é o que vem acontecendo. A gente tem remarcado consultas, vamos dizer, menos prioritárias, né? Os pacientes a gente sim. remarca, mas os pacientes acabam remarcando de novo e fica naquela ansiedade, o que está acontecendo, então não estou tendo a atenção necessária, né? Então eu acho que diante do cenário, e as pessoas estão todas passando por essa situação, está todo mundo no meio dessa pandemia, então as pessoas entendem isso, né? Existe uma compreensão da situação, e eu vejo uma aceitação muito grande, entendeu? As pessoas que estão sendo contactadas por telefone, né, elas, na medida que elas se sentem bem acompanhadas, né, o médico está realmente perguntando, fazendo os questionamentos, checando Uhum, os exames se forem necessários, queixas, toxicidade de tratamento e etc., e registrando, tá certo? sim. O paciente se sente bem tranquilo, né? Pelo menos a minha percepção até o momento. Essa ferramenta digital que você consegue ver o paciente, na minha opinião, é mais interessante, que você nada melhor do que ver o rosto do outro, você fica um pouco mais próximo do que só ouvir, né? Mas a Sim. teleconsulta apenas por telefone também é válida. Bom, o senhor já respondeu, mas a sua irmã Lívia Cronenberg está perguntando aqui. Acho que vale a pena destacar novamente, né, para quem chegou agora, mas para o fim. Está lhe perguntando se o paciente precisa consentir a teleconsulta e se precisaria ser algo por escrito. Sim, idealmente, como o paciente não vai se deslocar ao centro para consentir, né, a gente também tem que desenvolver ferramentas nesse sentido, né? Existem formulários na internet aí, é bem público, né? E essa Aham. ferramenta pode ser usada por e-mail, enfim, né? Pode ser enviada ao paciente por e-mail, ele pode consentir ou imprimindo e assinando, até respondendo por e-mail mesmo, que está de acordo com as recomendações do termo, tá certo? E isso pode ser Aham. utilizado, né? Mas tem que haver um consentimento realmente. E em relação a consultas privadas, né, particulares, como é que fica essa questão do pagamento, né? E convênio. Ótimo. E convênio, isso aí é uma questão que a gente ainda está a ser respondida, né? Alguns convênios estão querendo aproveitar o momento para baratear a consulta, isso é triste, mas é verdade, né? Mas não é justo, porque na verdade é uma consulta. Inclusive na regulamentação, ela diz que a telemedicina é uma consulta normal. Então não tem por que ser paga Uhum. de uma forma diferente, tá certo? Sim. Inclusive está na lei que o SUS também está incluído o SUS. O SUS paga pela teleconsulta, entendeu? Então a Uhum. gente tem que talvez lançar a mão de ferramentas para poder comprovar que houve a consulta, talvez o prontuário, né, o registro no prontuário, alguma forma de você confirmar que houve isso para ser cobrada as fontes pagadoras, tanto convênio, que isso ainda é muito embrionário em relação aos convênios, como ao SUS, né? E os pacientes particulares, logicamente, fica um pouco mais fácil, né? É um contrato comercial. Você faz uma negociação, coloca o preço da consulta e assim é feito transferência, enfim, de alguma forma é pago para o médico, deixando claro que existe a possibilidade do paciente ter que comparecer à consulta para exame físico. Ótimo. A Emanuele Mota, nossa colega aqui do Oi, CRIO, Manu. está perguntando se no caso dos convênios que já usam a carteira digital, facilita essa cobrança. Os convênios, até onde eu sei, não ainda se adaptaram a esse modelo, né? Eu sei que a Unimed, por exemplo, não fez, que é o maior convênio aqui de Fortaleza, né? Até onde eu sei, Uhum. não se adaptou a isso. A Unimed Nacional estava querendo fazer
fazer exatamente essa questão do preço diferente, né, para consulta. Eu soube de alguns colegas de outros estados que alguns convênios estão oferecendo uma plataforma dele próprio convênio para os médicos consultarem os pacientes, né, por um preço diferente da consulta presencial. Alguns colegas estão querendo, não estão aceitando isso, né, porque realmente não faz sentido, porque você Sim, está dedicando tempo, você está dedicando sua experiência, sua expertise, seu conhecimento no atendimento do paciente, e não é exatamente. porque você... E na regulamentação legal, ela está dizendo que é uma consulta como consulta presencial. Então não faz sentido isso, está ainda sendo organizado, né, para que as coisas aconteçam da melhor forma, para os dois lados, né? Ah, boa Sim. pergunta que a Manu está fazendo, É, né? Em relação à psicologia, como é que tá? Então, é possível fazer. pronto. Eu participei de uma webconferência, de um webinar recentemente, e tem alguns sites, inclusive, de psicologia, de consulta psicológica online, né? Como é que está sendo isso, Marcelo? Exato. Na verdade, o atendimento online ele já acontecia, né? Já tinha esse tipo de serviço antes dessa pandemia. E aí, com a pandemia, não só pela necessidade de mais profissionais passarem a usar o modo online, mas também pelo boom das questões emocionais que Sim, a própria pandemia desperta, né? sim, Então, mais pessoas foram atrás desse serviço. O Conselho Federal de Psicologia, ele ainda continua exigindo o cadastro que ele exigia antes, cadastro dos profissionais e de todas as informações que ele puder dar sobre o tipo de trabalho, inclusive fundamentação teórica, né? Que tipo de recursos tecnológicos o profissional vai usar, explicitar como é que vai ser preservada essa questão do sigilo, que é algo muito importante numa consulta, né, médica, profissional, claro. de saúde, e também O registro? colocando exatamente como é que vai ser registrado, que são os prontuários ou os materiais que a gente utiliza em consulta, e como vai ser arquivado, né, que é outro ponto também. Já que o profissional de uma instituição, como o senhor falou, esses registros ficam guardados na instituição, né? Agora, um profissional autônomo, por exemplo, eu tenho meu consultório, né? Então, eu tenho também que descrever para o conselho onde que vai ser guardado, que tipo de armário é esse, enfim, como é que estão preservadas essas informações, porque são documentos, né? Sim. Mas aí, a partir da pandemia e de tudo isso, a gente continua dando essas informações, preenchendo esse cadastro. O conselho ele tem posse, né, dessas informações que os profissionais de psicologia passam, mas já é liberado o atendimento, mesmo que o conselho ainda vá avaliar essas informações. Entendi. Porque antes ele precisava, o conselho avaliava e dava uma resposta positiva, né? Pronto, a partir de agora você pode começar o atendimento online. Nesse momento, não precisa dessa resposta positiva para a gente atender, a gente já pode atender, mas também é em caráter temporário. Quando tudo isso acabar, vai voltar a exigência dessa avaliação positiva por parte do conselho. É engraçado, o Conselho de Psicologia é mais vigilante do que o nosso, assim, nesse ponto, né? Ele precisa É autorizar, né? Mas o Conselho de isso. Medicina não. Foi até interessante que o nosso regional o cearense, ele liberou a primeira consulta, o que eu particularmente acho difícil, né? Mais difícil a primeira consulta online, assim, requer talvez mais tempo, é difícil você fazer a primeira Uhum. consulta sem o exame físico, né? Mas eu acho que no cenário atual, assim, foi pensado que algum benefício ao paciente, né? Um paciente, imagina, um paciente imagina um paciente de SUS hoje para conseguir acesso a algum médico, né? Como é que está, né? Deve estar muito Verdade. difícil e qualquer ferramenta que você tenha para facilitar o acesso dele deve ser utilizada. Eu acho que foi assim que foi pensado, né? É melhor Sim, assim alguma coisa do que o nada, né? com certeza. Esse tempo é realmente a gente se reinventar, né? Com certeza. Pronto, a Lísia Cronenberg está registrando aqui que no Rio de Janeiro não é permitida a primeira consulta, É, né? Online, é, deve ser presencial. O exato. online é a partir da segunda consulta somente.
Exatamente. Isso é registro, Gente, isso é recomendação regional. Nosso pronto. CRM aqui liberou para a primeira consulta também. Gente, e as perguntas aí, as dúvidas que surgiram a partir dessa conversa? O que é que vocês querem saber, perguntar do doutor Eduardo? Não sejam tímidos. É isso aí, então. Não? Nenhuma pergunta? Bom, então, doutor Eduardo, muito obrigada pelas explicações. Ficou. Opa, surgiu uma pergunta. O Benevides está perguntando quais as dificuldades que o senhor observa com a telemedicina. Oi, Benevides. Na verdade, é a questão do tocar do paciente, né, de ficar mais próximo, de a gente examinar o paciente, né? Não tem como você. A gente está acostumado, né? Assim, é secular a consulta médica, né? No formato que a gente conhece. Então é muito difícil você adaptar a uma consulta online, né? Mas, assim, cada vez mais a gente vai com essa mudança, vão haver ferramentas para você monitorar o paciente também de longe, né? Então a gente não pode esquecer disso. O ser humano é muito criativo. A gente já tem aqueles reloginhos digitais, os relógios smart, né, que conseguem avaliar nosso pulso, alguns conseguem avaliar a oxigenação, né, então isso vai ser uma ferramenta útil, né, para a gente acompanhar o paciente à distância, né. Então avaliar sinais vitais do paciente talvez seja uma coisa que a gente vai conseguir fazer à distância. Alertas, né, de que alguma coisa não está bem com o paciente, temperatura, alguma frequência cardíaca e tal, também pode ser dado por essas ferramentas, né? Isso tudo é muito embrionário, aqui no Ótimo. Brasil pelo menos, mas no mundo por aí já estão sendo bem utilizadas essas ferramentas digitais, né? Então, assim, vai ser uma Excelente. adaptação, né? Como a Daniela falou, ainda há pouco, esse processo está sendo agilizado, acelerado por essa pandemia, mas em algum momento iria acontecer, né? A gente só Uhum. precisa se adaptar, tanto o paciente quanto o profissional de saúde, né? E, e desenvolver da melhor forma, né? Que não fique também ruim para ninguém, né? Ok. Surgiu uma pergunta aqui, eu saí um pouquinho do tema, mas se o senhor que é da pesquisa, né, quiser Sim. é, responder, a Lízia Cronenberg está perguntando quanto às pesquisas para a cura do novo coronavírus, se estão fazendo, como é que está isso? Sim, no Brasil, se eu não me engano, existem só aqui no Brasil pelo menos 200, em torno de 200, 200 ensaios clínicos, estudos clínicos envolvendo o tratamento do coronavírus, né? É uma doença realmente muito complexa, né? A gente vê claramente que algumas pessoas desenvolvem de forma mais aguda, mais agressiva, enquanto outras não sentem praticamente nada, né? A gente teve profissionais dentro da instituição que tiveram com quadros mais leves, outros com quadros mais severos, né? Uhum. Então, assim, está muito para ser descoberto ainda, mas estão sendo conduzidos estudos, a vacina vai ser testada agora no segundo semestre também, mas tudo leva tempo, né? Hoje eu vi uma recomendação da Secretaria de Saúde do Estado para todos os serviços públicos e privados para a abordagem do paciente com Covid, tanto nas formas mais leves quanto nas mais severas, né? Tem os estágios da doença, né? Então agora que a gente está começando a tomar as condutas baseadas em alguma evidência, né? A gente nunca pode reclamar, né? Imagina a China quando começou lá isso, como foi lidar com a situação dessa, né? Verdade. A gente pelo menos já tem chegou por último nessa pandemia. Infelizmente nossas condições de saúde pública são péssimas até para a coisa ordinária. Imagine para uma situação extraordinária como essa. Então Uhum. era de se esperar que aqui a gente tivesse essa dificuldade, né? Esse, essa alta mortalidade, como está acontecendo, essa alta transmissão
do vírus agora, né? Mas estão sendo desenvolvidos estudos tanto para tratamento como para prevenção. No caso, a vacina, né, já está sendo desenvolvida e já deve começar a ser testada agora no primeiro para o segundo semestre desse ano. Ótimo. Eu queria aproveitar, né, assim, para assim, também assim, reforçar essa mensagem, né, para os a gente está falando do CRIO, né, dos pacientes, os acompanhantes que precisam continuar o tratamento, câncer não para, né, então realmente os pacientes que estão nesse momento no tratamento, quimioterapia, radioterapia, enfim, que precisam se deslocar até a clínica, Uhum. eles precisam também tomar cuidados, né? Precisam se proteger, precisam proteger os profissionais que estão atendendo eles. Então, só reforçar aqui para quando chegar no CRIO, né, sempre estar de máscara. A gente realmente precisa que todos só entrem de máscara por uma questão de proteção de todo mundo que está lá. Levar apenas um acompanhante. É muito comum a gente ver, né, um paciente com várias pessoas da família. É muito positivo do ponto de vista do suporte familiar. Que bom que essa pessoa tem tanto apoio assim, mas nesse momento a gente está pedindo lá no CRIO para realmente só levar um acompanhante e que esse acompanhante esteja em boas condições de saúde, não tenha nenhum sintoma de gripe, né? Se alguém tiver nesse perfil, realmente buscar outra pessoa que esteja saudável, que possa acompanhar esse paciente que precisa realmente se deslocar até a clínica. Com certeza. A gente tem que lembrar que existe pacientes assintomáticos, ou seja, pessoas assintomáticas, pessoas que não têm sintomas de gripe nenhum, que têm o vírus, tá certo? A gente tem que lembrar disso. Então, Uhum. e o vírus, ele tá, segundo alguns estudos mostraram, a carga viral dele é muito alta aqui nessa região orofaríngea, oro e nasofaríngea. Então, diferente de outras epidemias, não chegamos a viver uma pandemia, graças a Deus só essa, né? Mas a epidemia, por exemplo, da SARS-CoV-1, né? Esse vírus era mais localizado nas vias aéreas inferiores, por isso que foram 8 mil pessoas acometidas em um período curto de tempo, acho que, se eu não me engano, 8 meses. Nós já estamos com 3 milhões de pessoas acometidas no mundo por esse vírus, né? Então a transmissibilidade dele é muito alta, tá certo? E isso mostra que a gente realmente tem que reforçar o isolamento. Eu não gosto de isolamento, que dá aquela impressão de que a pessoa está sozinha. Mas você que é Verdade. psicóloga vai entender isso, né? Mas eu acho que tem que ser um Isso. distanciamento. Você tem que se manter afastado das pessoas, né? Até as pessoas próximas suas, o máximo possível, tá certo? A contaminação pode ser no falar, não necessariamente no tossir, no espirrar, né? Pode ser no falar, você pode contaminar a pessoa com um toque. Então, sempre lembrar disso. E lembrar que no CRIO as pessoas são imunocomprometidas, elas não têm imunidade 100%, tá certo? Elas estão afetadas pelo Exatamente. tratamento, pela rádio, pela quimio. Então, esses pacientes, eles são mais frágeis, né? Eu conversando com uma colega agora de São Paulo, conversei hoje com ela sobre isso, e ela disse que lá foi um terror na instituição dela, né? Quando começaram a aparecer os casos de pacientes oncológicos com o Covid, foi assim, trágico, né? Uma mortalidade muito alta, né? E foi uma pena, porque tinham pacientes que inclusive estavam só em acompanhamento, tinham histórico de câncer, mas não estavam mais em tratamento, tá certo? Mas são pacientes mais frágeis. O fato de ter um histórico de câncer já aumenta a mortalidade dos pacientes quando pegam a Covid. Então, a gente tem que pensar no paciente, tem que pensar no profissional que estando doente vai ser afastado. Ele pode até não ser acometido de uma forma grave, mas ele vai estar afastado e a gente vai perder uma carga de trabalho importante nesse momento, né? E vai sobrecarregar o sistema havendo faltas de profissionais, né? Então, lembrar sempre, só comparecer no serviço se houver necessidade. Se tiver com algum sintoma gripal nas últimas 48 horas, seja febre, ou dor de garganta, tosse, coriza, que seja, ou falta de ar, pior ainda, né? Não ir ao serviço, Uhum. procurar realmente os postos de saúde, as UPAs, conforme as orientações da Secretaria de Saúde do município. Exato. O último lugar Bom, que você a tem que live. ir é para a instituição oncológica, tá? Lembrar disso. Se você está gripado, doente, o último lugar que você tem que ir é para uma instituição onde tenha pacientes com câncer, né? Porque lá você pode contaminar uma quantidade maior de pacientes e essa contaminação para esse paciente ser muito grave. É isso mesmo.
Muito obrigada, doutor Eduardo. Foram informações super esclarecedoras, Eu né? que agradeço. Essa live vai ficar salva aqui para as pessoas poderem assistir. Quem não teve a oportunidade agora, assistir nas próximas 24 horas, tá bom? E é isso aí, vamos em frente, né? Sim, Porque uma hora passa. vai passar. Vamos atravessar isso aí com equilíbrio e com confiança, né? Um abraço a É todo isso. mundo que ouviu e as pessoas que vão ouvir. E obrigado, Marcelo, pelo convite, ao CRIO, pela oportunidade. Um abraço para todos. Abraço. Tchau. Obrigada. Nada, tchau. Tchau, gente.